nós fizemos esse trabalho aqui pelo processo da sublimação. E agora eu vou fazer o corte desses elementos aqui pelo processo normal, pelo PixScan, que é uma base de corte que a Silhouette disponibiliza para você poder encaixar o corte. E a gente vai ver a diferença do trabalho que a gente vai ter para cortar com o PixScan e com o método CRI. Então, vamos lá, vamos usar a ferramenta PixScan. Eu tenho aqui a minha impressora, eu vou importar a imagem. Ela está dizendo que a resolução é baixa, mas não tem problema, a gente vai continuar assim mesmo. Pronto. Ela já carregou a imagem, ela carregou numa nova página. Então, nós vamos pegar o nosso trabalho de corte e vamos colar aqui. Pronto, ele está aqui. Deixa eu fechar isso aqui. E agora sim, eu vou pegar esses meus cortes aqui e vou encaixar em cada um deles. Eu vou dar um zoom e a gente vai ver o trabalho que a gente tem que fazer quando a gente tem por esse processo do PixScan. Pronto, eu já posicionei cada um deles aqui. Se eu der o comando enviar, eu vou ver as minhas linhas de corte aqui. E agora nós vamos lá na Silhouette mandar cortar isso daqui. Eu vou fazer uma observação aqui, que se eu, na hora que eu tivesse estampando esse meu desenho aqui no tecido, eu não tivesse girado ele, por exemplo, eu vou pegar ele aqui, vou colocar de novo uma cópia do corte e a minha imagem. Deixa eu voltar lá para a gente ter uma comparação do que eu quero dizer. Tenho aqui. Por que que eu tive mais trabalho aqui? Porque a imagem, ela não estava... Deixa eu virar, deixa eu dar um ponto. Ela não estava certinha na horizontal ou na vertical, ela estava um pouquinho fora. Desse jeito, assim, um exemplo, tá? Então, por isso que eu tive também mais trabalho. Mas não é nem esse o problema que a gente tem na hora que a gente vai usar o PixScan. Ou qualquer ferramenta de corte, pode ser as marcas de registro, qualquer uma. O que acontece? O problema é que quando a gente estampa o nosso tecido, o tecido ele encolhe. E pelo método, a gente resolve o problema do encolhimento e do corte. Agora a gente está fazendo um corte aqui e a gente depois vai fazer pelo método. Então, a gente vai ver a diferença e a praticidade. Então, se esses elementos aqui estivessem alinhados certinho, ou 180, ou 0 graus, eu teria menos dificuldade, porque nesse caso aqui eu tenho que encaixar, deixa eu pôr ela para frente para poder visualizar, encaixar, achar onde é que tá certinho o ângulo aqui. Então, se eu tivesse com o meu desenho alinhado, seria, lógico, mais fácil, tá? Então, nesse caso aqui, eu já deixei ele fora do ângulo de propósito para a gente poder ver a dificuldade que é quando a gente vai encaixar e tem que ficar acertando. Vamos ao corte. Eu já estou aqui o trabalho na PixScan e agora nós vamos cortar. Eu vou dar o comando que a gente montou lá no estúdio.
Pronto, ela já cortou. Nós fizemos o processo da sublimação no tecido, colocamos o termocolante, colocamos esse produto na base de corte Pix Scan, fizemos o encaixe e cortamos. Tivemos um excelente resultado. Se eu não tivesse resolvido o problema do encolhimento do tecido, que ao fazer a sublimação, o tecido encolhe, eu não teria êxito no corte. Tudo bem que a gente teve que encaixar um por um, teve um certo trabalho a mais, né? Mas se eu não tivesse resolvido o problema do meu encolhimento, eu não teria o mesmo êxito. Ficou um corte bem certinho, bem legal. Eu fiz mais um corte aqui pelo Pix Scan. Então, vamos ver como é que ficou o corte desse daqui. O corte também ficou bem legal. E a minha produção vai assim, devagar, vai limitada. E a gente não pode esquecer que eu já havia corrigido o encolhimento do tecido antes de eu fazer o corte. Isso é o método. E agora nós vamos ver também, pelo método, como que a gente vai ter uma produção maior, bem mais rápida.